Muito boa tarde e muito obrigado pela vossa companhia. Vamos ter hoje a grata oportunidade de evocar, uma vez mais, um grande artista português que foi, já lá vão quase 30 anos, um verdadeiro campeão da audiência aqui na RTP. E dizemos uma vez mais porque, em diversas ocasiões, a Rádio e Televisão Portuguesa o tem recordado através da repetição de alguns dos seus tão apreciados programas. Estou a referir-me a essa extraordinária figura de artista que infelizmente já deixou o nosso convívio e que em vida se chamou João Vilaré. Tocam os sinos na torre da igreja, há rosmaninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passar a procissão. Mesmo na frente, marchando a compasso, de fardas novas vem o solidó. Quando o regente lhe acena com o braço, logo o trombone faz pó, 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 pó. Olha, os bombeiros estão bem alinhados, que se houver fogo vai tudo num fol. Trazem ao ombro brilhantes machados e os capacetes rebrilham ao sol. Tocam os sinos na torre da igreja, há rosmaninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passando a procissão. Olha os irmãos da nossa confraria, muito solenes nas opas vermelhas. Ninguém supôs que nesta aldeia havia tantos bigodes e tais sobrancelhas. Ai, que bonitos que vão os anjinhos, com que cuidado os vestiram em casa. Um deles leva a coroa de espinhos e o mais pequeno perdeu uma asa. Toca os sinos na torre da igreja, há rosmaninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passando a procissão. Pelas janelas as mães e as filhas, as colchas ricas formando troféu, e os lindos rostos por trás das mantilhas parecem de anjos que vieram do céu. Com o calor o prior vai aflito e o povo ajoelha ao passar o andor. Não há na aldeia nada mais bonito que estes passeios de Nosso Senhor. Tocam os sinos na torre da igreja, há rosmaninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, já passou a procissão. Foi apenas um pequeno apontamento de um dos programas de João Vilaré que, em 1959, constituíram momentos dos mais altos da programação da RTP. Nós escolhemos intencionalmente o poema A Procissão, porque contamos ter daqui a pouco uma breve troca de impressões com o seu autor, António Lopes Ribeiro. E essa conversa será naturalmente a propósito de Vilaré, que foi grande no teatro, quer declamado, quer de revista, no cinema, na TV e, muito especialmente, na arte de declamar. Alguém que Deus já lá tem, pintor consagrado, que foi bem grande e nos dói já ser do passado. Pintou numa tela, com arte e com vida, a joia mais bela da terra mais querida. Subiu a um quarto que viu à luz do petróleo e fez o mais português dos quadros a óleo. O Zé da Samarra, com a amante a seu lado, a banza desgarra, percorre a guitarra e ali vê-se o fado.
Faz rir a ideia de ouvir com os olhos, senhor. Fará, mas não para quem já ouviu, mas em cor. A banza derrama canções de amargura e há vozes de alfama naquela pintura. Daqui vos digo que ouvi a voz que se esmera, buçal de um faia brutal cantando a severa. Aquilo é bairrista, aquilo é Lisboa, boémia e fadista, aquilo é de artista, aquilo é Malhoa. E agora vamos saltar de Lisboa e do fado Malhoa para Paris, está bem? Vou-lhes contar uma história de Cécile Sorel. Cécile Sorel foi uma das societárias mais clamorosamente faladas e mais célebres de toda a história da comédia française. Ela já estava um bocadinho velhota, mas teve uma ideia um bocadinho estranha. Resolveu, como se estivesse em plena mocidade, ir fazer uma revista ao Folie Bergère. Imaginem. Cécile Sorel é a célebre Célimène do misantrope de Molière, entre as plumas, entre os paetês, entre as cortinas de brocado, entre aquela feiria imensa de mulheres nuas que é o espetáculo da Folie. E foi. No dia da estreia, Paris inteiro deslocou-se para ir gozar o espetáculo, o duplo espetáculo de Cécile Sorel dentro de uma revista de music hall. E como espectadora, na primeira fila, encontrava-se Miss Tanguette. Ora, Miss Tanguette, como vocês sabem, foi a rainha durante 50 anos dos espetáculos musicados da França. E ela foi-se sentar na primeira fila, disposta a ver a sua colega, que vinha dos clássicos de Racine, de Molière, de Marivaux, até aos fogos da ribalta, do Casino e da Folie. Um crítico bastante maldoso, quando viu Miss Tanguette chegar com todo o seu abatage, com toda a sua corte, perguntou-lhe: mas Miss, o que é que você vem fazer aqui assim? E Miss, num tom de voz bem alto para que toda a gente ouvisse, respondeu-lhe: meu amigo, venho ver aquilo que se não deve fazer. E sentou-se, disposta, não direi a aplaudir Cécile Sorel, mas talvez a gozá-la um pouco. E continuando no meu programa de poesia popular, vou-lhes dizer um poema célebre de Augusto Gil, que anda nas agendas, que anda nas escolas, o Passeio de Santo António. Saíra Santo António do convento a dar o seu passeio costumado e a decorar num tom rezado e lento um cândido sermão sobre o pecado. E andando sempre, repetia o seu divino sermão piedoso vibrando. E nem notou que a tarde esmorecia, que vinha a noite plácida baixando. E andando, achou-se num outeiro com árvores e casas espalhadas, que ficava distante do mosteiro uma légua das fartas, das puxadas. Surpreendido por se ver tão longe e fraco por haver andado tanto, sentou-se a descansar o bom do monge com a resignação de quem é santo. O luar, um luar claríssimo nasceu, e num raio dessa linda claridade, o menino Jesus baixou do céu e pôs-se a brincar com o capuz do frade. Perto uma bica d'água murmurando juntava ao seu murmúrio dos pinhais. Um roxinol ouvia-se distante. O luar mais alto iluminava mais. De braço dado para a fonte, vinha um par de noivos todo satisfeito. Ela trazia ao ombro a cantarinha, ele trazia o coração no peito. Sem suspeitarem de que alguém os visse, trocaram beijos ao luar tranquilo. O menino, porém, ouviu e disse: ó Frei António, o que foi aquilo? O santo, erguendo a manga de burel para tapar o noivo e a namorada, mentiu numa voz doce como o mel: não sei que fosse, eu cá não ouvi nada. Uma risada límpida, sonora, vibrou em notas de ouro pelo caminho. Ouviste, Frei António? Ouviste agora? Ouvi, senhor, ouvi. É um passarinho. Tu não estás com a cabeça boa. Um passarinho a cantar assim. E o pobre Santo António de Lisboa calou-se embaraçado, mas por fim, corado como as vestes dos cardeais, achou esta saída redentora: se o menino Jesus pergunta mais, faço queixa à sua mãe, Nossa Senhora. E voltando-lhe a carinha contra a luz e contra aquele amor sem casamento, pegou-lhe ao colo e acrescentou: Jesus, são horas. E abalaram para o convento. Queria chamar agora a vossa atenção para um pormenor curioso e importante. Nos programas que o João Vilaret realizou aqui na televisão, havia no decor, para além da sua presença dominadora, apenas
mais um piano e um pianista. Um pianista chamado Carlos Vilaré, exatamente irmão de João Vilaré, e felizmente ainda vivo e hoje aqui presente. Ora, boa tarde, Carlos. Boa tarde. Muito prazer em ver-te por cá. Igualmente. Ora bem, o teu irmão foi um homem vocacionado desde cedo para o teatro, para o cinema, para a declamação, enquanto tu não seguiste o mesmo caminho. Não, eu sempre segui o caminho da música. Houve uma coisa, mas vocês que tinham aproximadamente a mesma idade, ele era mais velho que tu? 5 anos. 5 anos. Seria natural que tivessem tido as mesmas influências? Não. Não, o João tinha a influência do nosso avô, não é? Que era, como se diz na gíria, um carola do teatro. Mas não era ator? Não. E então que apreciava muito o João, porque o João fazia coisinhas engraçadas e não sei o que mais, e meteu-o no conservatório. E tu? O teu avô, quer dizer, não te quis influenciar também em relação Não, a mim não. Quem me influenciou foi a minha avó, que era professora de piano. A tua avó era professora de piano? Era. E a tua avó não influenciou o João na música? Não. O João não, tinha... o João só queria era teatro. Só queria teatro? Só. Olha, tu deves saber bem, na intimidade, o que é que ele gostava mais de fazer? Teatro, cinema, declamação? O que é que ele gostava mais de fazer? Gostava de fazer tudo. Gostava? Tudo. E o que é que tu achas que ele fazia melhor do que tudo? Eu acho que fazia tudo bem. Já esperava essa resposta, Carlos. Olha, tu nunca tiveste, portanto, já o disseste, tentação de seguir as pisadas do teu irmão? Não, nunca, de maneira nenhuma. Nunca tiveste aquela tentação do irmão mais novo imitar o irmão? Não, Deus me livre. Mas há uma pergunta que eu acho importante e que te vou fazer, vou-te pedir desculpa antecipadamente da pergunta. Nunca tiveste, pelo facto, embora tu fosses também uma figura conhecida, e sejas ainda uma figura conhecida no mundo da música, nunca tiveste complexos pelo facto do teu irmão ser um grande cabeça de cartaz? Nunca. Não? Tinha a maior das honras dele ser isso. E tinha a honra extraordinária e que sempre ficou, e tenho hoje muita saudade, daquilo porque ele me escolheu para acompanhar os seus poemas na televisão. Por falar em programas da televisão, aquelas músicas que tu tocavas nos programas eram, digamos, surgiam na altura como um improviso ou eram preparadas antecipadamente conforme o que o teu irmão iria fazer? Dependia do programa que ele fazia. Se havia uns poemas que ele tinha mais interesse em fazer, isso era uma coisa discutida entre mim e ele, a música que se ia adaptar. Se era, por outro lado, outra coisa, mais, digamos, à vol do azul, então eu improvisava. Muito bem. Carlos, gostei muito de ter aqui. Muito obrigado por teres vindo fazer esse pequeno depoimento. Muito obrigado. E já agora convido-te para assistires a mais um momento deste nosso programa com alguns passos interessantes de um dos programas em que tu estiveste, como em todos, ao lado do teu irmão João Vilaré. Vou-lhes dizer da grande poetisa portuguesa Florbela Espanca 3 sonetos. De resto, muitos espectadores me têm perguntado porque é que ainda nos meus programas não tinha aparecido o verbo de Florbela. Vou contentá-los e contentar-me dizendo-lhes 3 dos seus mais belos sonetos. Primeiro, são mortos. São mortos os que nunca acreditaram que esta vida é somente uma passagem, um atalho sombrio, uma paragem onde os nossos sentidos se poisaram. São mortos os que nunca levantaram dentre escombros a torre de homenagem dos seus sonhos de orgulho e de coragem, e os que não riram, e os que não choraram. Que Deus faça de mim, quando eu morrer, quando eu partir para o país da luz, a sombra calma do entardecer tombando em doces pregas de mortalha sobre o teu corpo heróico posto em cruz na solidão de um campo de batalha. Interrogação. Quem fez ao sapo o leito carmesim de rosas desfolhadas à noitinha? E quem vestiu de monja a andorinha e perfumou as sombras do jardim? Quem cinzelou estrelas no jasmim? Quem deu esses cabelos de rainha ao girassol? Quem fez o mar e a minha alma a sangrar? Quem me criou a mim? Quem fez os homens e deu vida aos lobos?
Santa Teresa em místicos arroubos e os monstros, e os profetas e o luar. Quem nos deu asas para andar de rastros? Quem nos deu olhos para ver os astros, sem nos dar braços para os alcançar? E agora, o soneto que ela dedicou à memória do seu irmão Apeles Espanca. Na cidade de Assis, il poverello, santo 3 vezes santo, andou pregando que da chuva, da flor, do rócio brando, da pobreza o tristíssimo flagelo, de tudo quanto há de vil, quanto há de belo, tudo era nosso irmão. E assim, sonhando, pelas estradas da Umbria foi forjando da cadeia de amor o maior elo. Olha o nosso irmão sol, nossa irmã água, ah, poverello, em mim essa lição perdeu-se como vela em mar de mágoa batida por furiosos vendavais. Eu fui na vida a irmã de um só irmão e já não sou irmã de ninguém mais. Como já tivemos a oportunidade de verificar neste programa, João Vilaré era não apenas um artista polivalente, mas também um admirável conversador. Vamos uma vez mais comprovar esse facto depois de ouvirmos um belo poema de António Sardinha intitulado Elogio da Casa Portuguesa. A casa portuguesa caiadinha, de nicho à porta e lampião pendente, alva, mais alva que a farinha, como de vê-la dá virtude à gente. Seria assim a casa de Joaninha, seria assim modesta, sorridente. Atrás unidos o pomar e a vinha, e o jardinzinho com o lago à frente. Meteu-se um dia a virgem de jornada, jornada longa, nunca imaginada nem por ser santa, feita dessa vez. Por não chegar a tempo é que Maria não deu à luz o filho que trazia debaixo de um telhado português. E como não podia deixar de ser, vou-lhes contar uma história de teatro. 2 histórias de teatro. Uma delas é de gente que eu não direi o nome. Um deles ainda desapareceu há muito pouco tempo e o outro ainda está vivo. Um é o empresário. E outro é um daqueles homens que aparecem no teatro que a gente nunca sabe de onde é que vêm. Nunca escreveram uma peça, nunca representaram uma peça, nunca foram críticos, mas estão sempre metidos dentro do teatro. E o que é mais extraordinário, vivem do teatro. Vivem de nos pedir dinheiro. Esse coitadinho já lá está. Pois esse pobre empresário, coitado, era uma vítima dos pedidos constantes de dinheiro deste homem, que era mentiroso até onde e que encontrava sempre um motivo para, perdoem-me a palavra, para os seus caravanços. Pois muito bem, este empresário que já estava até ao fim, disse, fulano não me apanha mais dinheiro nenhum. Até que um dia ele aparece com um ar tristíssimo, como aparecem sempre, e chega-se ao pé dele e diz, eu não quero maçá-lo mais, mas estou a viver um momento muito difícil da minha vida. E o outro volta-se para ele e diz, oh homem, não me venhas com histórias, se é dinheiro não me apanhas mais. Eu garanto-te que é a última vez. Este empresário é muito religioso e muito crente, e o outro que sabia disto entra logo com este argumento. Mas sabe, eu não o queria maçar, meu querido amigo, mas fui rezar ao Senhor dos Passos, e ele é que me disse o seu nome, vai ter com fulano de tal que ele vale-te. O outro percebeu imediatamente da mentira que se tratava, mas achou graça e disse, está bem, então quanto é que tu queres? 100 escudos. Então toma lá 50. Eu disse, mas eu pedi 100. Pediste. Mas agora vai pedir os 50 ao Senhor dos Passos. E ficou assim. A outra é passada com esse grande poeta e esse grande dramaturgo, essa figura admirável, que se chamou Dom João da Câmara. Para os que o conheceram, e eu infelizmente conheço muitas pessoas de sua família, mas não tive a ventura nem a honra de o conhecer porque não tenho idade para isso. Mas sei muitas histórias dele, e esta que lhes vou contar é uma verdadeira delícia. Dom João era um notívago impenitente. Depois do teatro, dos ensaios, muito tarde ia para casa, muitas vezes a pé até à Junqueira. E andava sempre com gente de teatro. Ele era uma pessoa de uma simplicidade encantadora, que se dava com toda a gente e que toda a gente fazia amigos e onde só deixou amigos. Pois 2 desses boémios que andavam sempre com ele eram o pintor, cenógrafo Reis Pai e o pintor Girão. Uma vez tinham ido de passeio até
um café, daqueles velhos cafés que havia, onde também se jogava. Entrou uma rusga da polícia e, sem distinção de pessoas que lá estavam, levou toda a gente e o pobre Dom João também lá foi preso com o Reis e com o Girão Pai. Resultado, tiveram que passar uma noite inteira no governo civil. E, é claro, o Girão e o Reis Pai estavam aflitíssimos com a ideia de que Dom João também ali estava preso. E passaram a noite inteira a dizer, mas diga quem é, Sr. Dom João. Vá dizer porque eu ponho imediatamente na rua. E ele, não, eu fico com vocês, isso é uma coisa que não tem importância nenhuma. Até que um deles, que não pôde mais, chega ao pé do polícia que estava a tomar conta e diz, quem está ali é o Sr. Dom João da Câmara. Eu, palavra de honra, então eu vou comunicar ao meu superior. E foi dizer que ali havia certamente um engano e que entre os presos se encontrava o Sr. Dom João da Câmara. Vai, e nesta altura volta outro polícia, ou outro oficial, não sei bem quem era, entra no calabouço e diz, faz favor de me dizer qual dos senhores é que é o Sr. Dom João da Câmara. E o Dom João, muito modesto lá do fundo, apontando para o Reis e para o Girão, diz, o Dom João da Câmara somos nós três. Regressamos ao sempre agradável desfiar de recordações para quem teve a felicidade de apreciar o talento de João Vilaré e as, com certeza, surpreendentes revelações que se oferecem aos mais jovens que não tiveram o ensejo de o ver, uma vez que fosse, ao vivo. E iniciamos a segunda parte deste Quem Te Viu e Quem Te Vê com João Vilaré na sua faceta de incomparável contador de histórias. Sabem uma coisa? No outro dia ia a caminho do aeroporto esperar um amigo que vinha do Brasil. Tenho sempre amigos e amigas que vêm do Brasil. E quando cheguei lá encontrei um movimento desusado extraordinário. Caminhonetes daquelas 2 andares, muitas lambretas, muitas senhoras muito aflitas a não saber o que se passava. E fez-me confusão. Pensei que era a chegada, não sei, de um chefe de Estado e perguntei o que era. Responderam-me, vai chegar um cantor célebre, um cantor chileno, e tudo isto é público que vem para o ver. E eu fiquei muito contente, devo dizer-lhes. A mim, comove-me sempre a ideia de que um artista tem público para o esperar, é tão raro. Pensava que seria um as do futebol, que seria um as do automobilismo, que seria um boxer, mas nunca me passaria pela cabeça que toda aquela multidão ansiosa estivesse ali para saudar, para dar as boas-vindas a um senhor que nos vinha cantar El Caminito Verde ou Acércate Más e mucho más. Mas mesmo assim fiquei muito satisfeito. E quando vinha para casa vinha pensando e refletindo no que é efêmera a glória da nossa arte. Comecei-me a lembrar de um caso que se passou na América já há bastante tempo, com um rapazito magro, escancelado, muito novo nessa altura. Ele era vocalista, crooner, na orquestra de Tommy Dorsey e cantava tudo em I love you because you, it was you e às vezes moonlight, in your sight. As rimas eram quase sempre estas. E endoideceu à América. As Baby Soxers, as meninas entre 14 e 17 anos, desmaiavam quando o viam, davam gritinhos histéricos, enchiam os auditórios de rádio, faziam miséria. Miséria, como se diz no Brasil. Pois é verdade, esse rapaz ganhou milhões. Foi um furo, um sucesso no mundo inteiro. Mas um dia a sorte desandou. Desandou, as meninas esqueceram, as portas começaram-se-lhe a fechar, os auditórios começaram a não ouvir e ele passou a ser um caso arrumado, um limão espremido. Esse rapazinho de cara esquálida e de voz profunda chamava-se Frank Sinatra. E então Frank Sinatra passou a conhecer a desgraça de todos os artistas que não têm que fazer. A bater às portas, a pedir trabalho, a ir a orquestras sem categoria, a andar de estúdio em estúdio a aceitar pontinhas. Mas em compensação, conheceu uma escola imensa que se chamava o sofrimento humano, a vida. E a pouco, como se recomeçasse uma nova carreira, Frank Sinatra começou a entrar, a representar. O seu repertório mudou. As suas canções de I Love You and I Beg You e da Moonlight desapareceram-se para dar
lugar a canções profundas, humanas, sinceras. Começou a representar, e sem dúvida nenhuma, hoje no plano do cinema mundial, Frank Sinatra é um enorme, um imenso ator com que o mundo do espetáculo conta. Lembrei-lhes esta história para lhes dizer que realmente o que é profundo na vida é aquilo que é sofrimento e aquilo que a gente dá de nós próprios. E hoje as Baby Soxers já não andam atrás de Frank Sinatra, andam atrás de Elvis Presley. Mas Elvis Presley, na minha opinião, não deve com certeza seguir o caminho de Frank Sinatra. E já que estamos a falar de histórias e de carreiras, vou-lhes lembrar uma também muito curiosa, passada em 1930. Situemo-lo na Gare de Saint-Lazare, em Paris. Lembram-se de Maurice Chevalier? Bem, Maurice Chevalier, é preciso abrir um parênteses, é um grande, um enorme artista. Isto não querem nada diminuí-lo, mas enfim, a história cá vai para ilustrar o que eu disse. Ele estava nessa época na América do Norte, em Hollywood, era o rei de Paris e depois passou a ser o rei do mundo. Lembram-se certamente os que me escutam, os mais novos não. Mas os que são da minha idade e os um bocadinho mais velhos lembram-se com certeza do êxito da Parada do Amor, da Viúva Alegre, da Canção de Paris, desses filmes que foram dirigidos por esse admirável artista que se chamou Ernest Lubitsch. Pois Maurice Chevalier fazia as suas férias e veio num dos grandes transatlânticos que vêm desembarcar ao Havre, que tem a ligação com Paris, veio fazer as suas férias à sua querida cidade. E quando chegou, no comboio havia uma multidão imensa. Mas havia um caso curioso. Junto com ele vinha uma senhora de idade, cabelos brancos, franzina, pequenina, muito simples, muito tímida. Quando lhe diziam bom dia, ela assustava-se toda porque pensavam que lhe iam fazer outra pergunta. E que vinha também com ele. Essa mulher chamava-se simplesmente Madame Curie. Escuso dizer mais, para significar o que o mundo deve ao gênio dessa mulher, o que todos nós lhe devemos e o que o mundo moderno ainda lhe está devendo. Pois bem, Madame Curie, que vinha na sua carruagem, quando chega ao Havre, quando chega a Paris, aliás, sente toda aquela multidão, todos aqueles gritos, todo aquele entusiasmo, e ingenuamente chegou à janela pensando, meu Deus, mas isto será para mim? E chegou à janela e passou por ela toda aquela multidão, sem saber quem era uma velhinha de cabelos brancos, a quem a humanidade tanto devia. E todos seguiram para a carruagem mais adiante, onde Maurice Chevalier, espantosamente bem disposto, com o seu sorriso e com os seus dentes, agradecia as aclamações. E modestamente, sem dizer uma palavra, Eva Curie, sem auxílio, tirou de cima a sua bagagem e foi tranquilamente para casa. É bonita esta história, não é? E tal como havíamos prometido, aqui está connosco António Lopes Ribeiro, para conversarmos um pouco sobre João Vilaré. Obrigado por teres vindo, António. Eu vou direto ao assunto, visto que em televisão o tempo é dinheiro, não é verdade? Ora bem, já que tu foste um homem ligado, muito ligado a João Vilaré, como empresário teatral, como diretor de cinema, como autor de poemas que ele declamava, como João Vilaré era um artista polivalente, eclético, vou-te fazer esta pergunta. Se te dessem o João Vilaré, e oxalá tu pudessem dar hoje, para uma atividade, mas apenas uma, teatro, cinema, televisão, rádio, declamação, qual era o João Vilaré que tu escolhias? Sem dúvida nenhuma, ator de cinema. Ah, sim? E porquê? Porque o João era uma pessoa liberal. E como pessoa liberal fazia cada noite as coisas de sua maneira. Tanto quando declamava, nunca declamava da mesma forma, quando representava todos os dias com um pouco de diferença. E isso, não por um defeito, mas por ânsia de perfeição. Certo. E, portanto, o cinema era ao contrário. O cinema não só, como aquelas vezes que se repete em cada cena e depois se escolhe a melhor, já ele podia fazer de maneiras diferentes e nós depois, de acordo com ele, escolhermos a melhor cena. Ora, como eu tive o João Vilaré entre as cabeças de cartaz dos comediantes de Lisboa, como fazia a grande honra de recitar poemas meus, e também o tive no Pai Tirano, em que fazia um pequeno papel, o mudo, ou tive-o no Camões, de que fui produtor e dirigido pelo Leitão de Barros, no Rei Dom João III, e finalmente no seu último trabalho, que foi o Primo Basílio, em que ele fazia o Sebastião, era com certeza no cinema que eu
preferia ter o João Vilaré. Houve outra coisa, António. Tu que, como acabaste de dizer, o tiveste como ator nos Comediantes de Lisboa, eu lembro-me que nesse tempo os atores faziam pequenos e grandes papéis. Alguma vez tiveste problemas com o João Vilaré por isso? Nunca. O João Vilaré tanto era protagonista como fazia apenas uma pequena intervenção num ato só, e não só o João Vilaré, mas o Assis Pacheco, o António Silva, o Hortêncio Luz, o Nascimento Fernandes, a Maria Lalande, todos aqueles que foram cabeças de cartaz dos Comediantes de Lisboa. E quanto à rádio e quanto ao cinema, mais uma razão, é porque o cinema fica. O cinema é memória e a rádio e a televisão são presença. Eu acho que a televisão e a rádio valorizam-se mais quando fazem programas diretos e não programas diferidos. E, portanto, aí está a razão porque eu preferia o João como ator de cinema, mais ainda do que como declamador e ator de teatro. Embora ele fosse bom em tudo. Excelente em tudo, isto não era a sua ânsia de perfeição, como já disse. Muito bem, António, muito obrigado por teres vindo até aqui. Eu é que agradeço. De nada. E nós agora, senhores espectadores, vamos aproveitar ao máximo o tempo de que dispomos para podermos apreciar o imenso talento desse grande artista que se chamou João Vilaré. Talvez algumas pessoas pensem que só agora, só recentemente, os portugueses descobriram, entre aspas, Fernando Pessoa. Pois não é verdade. Muita gente o descobriu já há muitos anos. E um deles foi exatamente João Vilaré, que até nos seus programas aqui na RTP, há quase 30 anos, tratava Fernando Pessoa com muito carinho e muita admiração. Rua da Glória, número 4. Curioso e estranho. No outro dia passei por essa rua e instintivamente voltei a cabeça. Rua da Glória, número 4. Senhores espectadores que me escutam, este nome não lhes pode dizer nada. Uma rua, um número. No entanto, naquela rua, naquele número, no resto do chão, num quarto úmido, num quarto triste, num quarto de poeta, viveu o maior poeta dos nossos tempos, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, há precisamente, faz no dia 30 de novembro deste mês, 24 anos que desapareceu do número dos vivos para começar a viver a sua vida de glória e de eternidade. Fernando Pessoa viveu como em muitos quartos onde viveu, na Rua da Glória, número 4. E nesse dia de chuva, quando eu passava por lá, sem querer, veio-me à memória o que foi o calvário da sua vida extraordinária de poeta e de artista. Morreu Fernando Pessoa no hospital de São Luís de França, vítima de uma crise de fígado. Como todos os artistas, Pessoa não pedia nada à vida, nem dinheiro, nem glória, nem posição social. No último momento foi levado para esse hospital e ali encontrou a morte e o repouso para a sua vida física, não para a sua vida espiritual que continuava a viver. Pessoa, como todos o sabem, foi um gênio. E os génios não vivem ao nosso lado. Passam ao nosso lado, mas não vivem a nossa vida. Foi a impressão que eu tive sempre da vida dele. Uma vida única, sozinha, ímpar, extraordinária. Morreu como viveu, simplesmente, sem fazer barulho, mansamente como a sua chuva oblíqua. Ele mesmo o dizia, numa carta a um amigo seu: de resto a minha vida gira em torno da minha obra literária, boa má que seja ou possa ser. Tudo mais na vida tem para mim um interesse secundário. Era assim Fernando Pessoa, desprendido de si próprio, das vaidades e das glórias humanas. Já perceberam, portanto, que este programa de hoje é inteiramente dedicado à sua memória. Infelizmente, não temos a latitude nem o tempo necessário para o poder fazer como queríamos. Vamos começar apenas por lembrar um daqueles poemas eternos gravados na língua portuguesa. Sol nulo dos dias vão. Sol nulo dos dias vão, cheios de lida e de calma, aquece ao menos as mãos a quem não entras na alma. Que ao menos a luz roçando a mão que por ela passe, com externo calor brando, o frio da alma disfarce.
Senhor, já que a dor é nossa e a fraqueza que ela tem, dá-nos ao menos a força de a não mostrar a ninguém. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, no Largo de São Carlos, no dia 13 de junho de 1888, dia de Santo António. Não vamos contar anedotas da sua vida, porque se as há nós não as sabemos. Nem as anedotas cabem bem na vida de um homem como Fernando Pessoa. No entanto, senhores espectadores, nem mesmo aquela história do Babel. Sabem qual era a história do Babel? É uma história simples e singela, mas que é bem um gráfico da simplicidade de Pessoa. Vou contar-lhes. Sabem que ele vivia a sua vida como correspondente comercial em escritórios de Lisboa. É verdade, Fernando Pessoa escrevia cartas comerciais sobre vinhos, sobre cafés, sobre produtos coloniais. Dear sirs, cher monsieur, yours faithfully, assim. E num dos muitos escritórios onde era muito respeitado, toda a gente lhe chamava o Sr. Pessoa, quando chegava a uma certa hora do dia, o Sr. Pessoa pedia, levantava-se e dizia para o chefe: dá-me licença, mas eu tenho que ir ver o Abel. E saía. A sua demora nunca passava de 10 minutos. E voltava sempre. E isto repetia-se indefinidamente todos os dias e sempre à mesma hora. Até que um dia aquela gente que não podia perguntar o que era a vida particular daquele homem honestíssimo, cumpridor e zelador, um dia o chefe não pôde conter-se e disse: ó Sr. Pessoa, o senhor vai-me desculpar, mas quem é que é o Abel? Quem é que é esse seu amigo? E Pessoa, com um ar espantadíssimo, responde: mas não é meu amigo. É o Abel Pereira da Fonseca, aqui ao lado, onde eu todos os dias vou tomar uma aguardente velha. Uma ou duas. Não sabiam. E aqui tem uma história verdadeira e autêntica de Fernando Pessoa. E se me permitem, senhores espectadores, vou contar-lhes um caso pessoal. Eu era ator há muito pouco tempo, tinha 3 anos de teatro e António Boto era muito meu amigo. E um dia disse-me: ó João, tu queres conhecer o Fernando Pessoa? E eu devo confessar sinceramente que sabia muito bem da existência de Fernando Pessoa e do que ele representava, mas com a minha mocidade nessa altura não me dava bem conta da pessoa que ia conhecer, nem da importância que isso hoje teria para mim. E fui. António Boto veio-me buscar à saída de um ensaio. Era inverno, chovia. Viemos pela Rua do Ouro Abaixo, depois voltámos ali à Arcada do Torreiro de Paço e ele levou-me ao Café Martinho. Era no Café Martinho que se encontrava Fernando Pessoa. E fui-lhe apresentado. Não me posso esquecer nunca da visão dele. Um homem meio alto, talvez, magrinho, não sei se vestido de cinzento escuro de preto, mas a impressão que me dava é que era todo de preto, mas que a cara dele era uma luz branca, porque entre o corpo todo negro e o chapéu todo negro havia uma tal intensidade de luz e de expressão na sua cara, nos seus olhos, nos seus óculos, que era uma coisa fascinante. E depois também me esquece uma coisa, não me pode esquecer mais, é que Fernando Pessoa nunca falou de si. Falou dos versos do Boto, falou dos outros, mas não lhe ouvi uma referência, nunca de si próprio. O tarde passou num encantamento e deviam ser umas 8 horas. Saímos os 3 e fomos andando pela Rua do Arsenal. E então António Boto volta-se para Fernando Pessoa, ao pé do Largo do Corpo Santo, mesmo em frente da igreja, e diz-lhe assim: ó Pessoa, você não se importa de dizer a sua tocadora da harpa? Devo dizer-lhes que António Boto tinha uma verdadeira loucura por esse poema de Fernando Pessoa. E agora é que eu sei o que devo à vida desse momento. De um lado António Boto, eu no meio, e do outro lado Fernando Pessoa, e diante da Igreja do Corpo Santo, numa tarde morrinhenta a Cesário Verde, no lusco-fusco da noite de inverno, eu ouvi Pessoa dizer a tocadora de harpa. Vou evocá-la dizendo-a também: ó tocadora de harpa, se eu beijasse o teu gesto, sem beijar as tuas mãos, e beijando-a, descesse pelos desvãos do sonho até que enfim eu encontrasse, tornado puro gesto face de medalha sinistra, reis cristãos ajoelhando inimigos e irmãos, quando processional o andor passasse. Teu gesto que arrepanha e se extasia, o teu gesto completo, lua fria subindo, e aí baixo negros os juncais, caverna em estalactites o teu gesto, não poder eu prendê-lo, fazer mais que vê-lo e que perdê-lo, e o sonho é o resto.
No dia seguinte, Fernando Pessoa voltou ao escritório com certeza. Ao escritório onde passou a grande parte de toda a sua vida. Sabem que aos 7 anos de idade, Fernando Pessoa partiu com sua mãe e seu padrasto para Durban, na África do Sul, onde foi educado. Educado num colégio inglês e de tal maneira que ganhou o prémio Rainha Vitória. Vou referir-lhes um facto muito curioso. Uma das casas de Londres, para onde ele escrevia habitualmente, era dirigida por um homem muito culto, que muito gostava da sua língua e que muito apreciava a maneira de a escrever. E um dia, ele que não costumava receber a correspondência, chegou-lhe às suas mãos uma carta de Pessoa, que escrevia em nome da Casa Comercial de Lisboa, onde estava empregado. E foi imediatamente tocado pelo estilo puríssimo daquele inglês. E perguntou, mas quem é este senhor? E foi necessário revolver toda a casa para se encontrar toda a correspondência até ali recebida, pois Pessoa escrevia no estilo profundo, certo, no estilo mais puro do inglês isabelino. Isto é para que se saiba o que era a sua inteligência e o que era o seu poder e o que era a sua adesão a tudo o que se dava. Mas, quando chegou depois a Portugal, com 20 anos de idade, Pessoa começou imediatamente a adorar a sua língua. Como exemplo, vou-lhes ler, da hora absurda, a perfeição deste português musical e único. O teu silêncio é um manau como todas as velas pandas. Brandas as brisas brincam nas flâmulas. Teu sorriso. E o teu sorriso no teu silêncio é as escadas e as andas com que me finjo mais alto e ao pé de qualquer paraíso. Meu coração é uma ânfora que cai e que se parte. O teu silêncio recolhe-o e guarda-o partido a um canto. Minha ideia de ti é um cadáver que o mar traz à praia. E, entanto, tu és a tela irreal em que erro em cor a minha arte. Abre todas as portas e que o vento varra a ideia que temos de que um fumo perfuma de ócio os salões. Minha alma é uma caverna enchida pela maré cheia e a minha ideia de te sonhar uma caravana de estriões. Chove ouro-baço, mas não no lá fora, é em mim. Sou a hora, e a hora é de assombros, e toda ela escombros dela. Na minha atenção há uma viúva pobre que nunca chora. No meu céu interior nunca houve uma única estrela. Estamos quase no limite do nosso tempo. Vamos, pois, aproveitá-lo o melhor possível, oferecendo-lhes por hoje esta última intervenção de João Vilaré. Uma história passada num salão de correios entre uma borboleta de 1000 cores e uma mosca preta. E mesmo a fechar, teremos então uma poesia de António Feijó com o título Ideal, que nos pareceu ser um fecho ideal para o programa de hoje. Voltaremos daqui a uma semana e, entretanto, fiquem com o grande Vilaré. A história passa-se num salão de correios, naqueles salões onde se pode escrever uma carta, onde se pode deitar um telegrama, onde se pode fazer um telefonema. Personagens, a borboleta de 1000 cores e a mosca preta. Entra a borboleta. A borboleta voa, 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 até que pousa numa lista de telefones. Com as patinhas começa a correr as páginas. Levanta uma, levanta outra, levanta outra, levanta outra, levanta outra. Sempre, sempre, sempre. E à volta dela, num voo menos elegante e menos bonito, a mosca preta, bisbilhoteira e sabedora. E voa abaixo a ver o que se passa. Mas a borboleta das asas bonitas não liga importância à mosca preta e continua com as patinhas, sempre com as patinhas, a procurar, a procurar, a procurar. E a outra pergunta-lhe, bom dia, minha amiga, como está? A borboleta, que não é de dar confiança, responde por cima do ombro. Estou bem, muito obrigado. E continua a procurar, a procurar. E a mosca, então há muito tempo que não havia. É verdade. Então como é que está? Bem, muito obrigado. Mas que lindo vestido que traz, que lindas cores. É verdade, foi um saldo. E continua a procurar, a procurar. E a mosca, para onde é que a minha amiga está a falar? E a borboleta, eu estou à procura da direção de uma flor que me tinha esquecido. E
fecha a lista e vai-se embora com as suas asas lindas e coloridas. E para terminarmos em poesia, senhores espectadores, de António Feijó, vou-lhes recitar Ideal. Se me dão licença, vou-me levantar. Onde moras? Onde moras? Se adivinhasse onde moras, em frente da tua porta, olhando as tuas janelas, veria passar as horas, as minhas últimas horas. Sem ti a vida que importa, a vida nem penso nela. Veria passar as horas, as minhas últimas horas, em frente da tua porta, olhando a tua janela. Onde moras? Onde moras? É num castelo roqueiro. Se é num castelo roqueiro, erguido na penaria, sobre o rochedo mais alto, à beira-mar sobranceiro, com a minha fantasia irei tomá-lo de assalto, esse castelo roqueiro, erguido na penaria, sobre o rochedo mais alto, à beira-mar sobranceiro. Onde moras? Onde moras? É nos abismos do mar. Se é nos abismos do mar, sob a múrmura corrente, no teu leito de amaranto irei também descansar, ficando perpetuamente naquele perpétuo encanto do rearal de Orfagar. No teu leito de amaranto irei também descansar, ficando perpetuamente naquele perpétuo encanto do rearal de Orfagar. Onde moras? Onde moras? É numa estrela, ilha de ouro. Se é numa estrela, ilha de ouro, a Via Láctea uma ponte. Subirei por ela ao céu, para alcançar o meu tesouro, não há remoto horizonte, nem Sagitário apareceu. Onde moras? Onde moras? Se adivinhasse onde moras, em frente da tua porta, olhando a tua janela, veria passar as horas, as minhas últimas horas. Sem ti a vida que importa, a vida nem penso nela. Veria passar as horas, as minhas últimas horas, olhando a tua janela numa extasiada emoção. Diz-me, pois, onde moras, se porventura não moras dentro do meu coração.